Vocês conhecem esse carinha aqui? Sim, esse é o novo Honda HR-V. Tava meio sumido no mercado, mas agora voltou com tudo para brigar entre os SUVs. Quer saber quais são os seus novos concorrentes? E olha, já vou revelar, hein? Tem um que nem foi lançado ainda. Eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, além de contar todos os detalhes e novidades desse carinha aqui. Eu sou Renan Bandeira e você está no canal da Car. A Honda parece ter gostado do sucesso que fez o Honda New Civic lá em 2006, tanto que replicou essa assinatura New nos novos City, que a gente já testou aqui no canal, e agora também no novo Honda HR-V. Como a gente pode ver aqui na frente, o carro não tem mais nada a ver com o que era na geração anterior. Nós temos uma grade um pouco mais encorpada, com elementos aqui na horizontal, faróis mais afilados e sempre full LED, e os faróis de neblina concentrados aqui que também são de LED. Mas nem sempre o Honda HR-V vai ter essa grade aqui, porque a Honda vai ofertar dois tipos de grade. Essas daqui, palitadas na horizontal, são das versões 1.5 aspiradas. As versões turbo, que chegam ao mercado em outubro, tem um visual em cascata e preto brilhante o acabamento. Sim, muita coisa mudou, mas ele não perdeu parte de sua essência, como a abertura da porta aqui na coluna, e também as suas dimensões, já que entre eixos e o comprimento seguem bem iguais ao que a gente já via antes. E o fato dele ter um bom entre-eixo superior ao do Jeep Renegade, por exemplo, vai impactar lá dentro no conforto do espaço interno. A traseira dele tem um visual um pouco mais futurista, mas um ponto bem interessante é que essas lanternas são inteiriças de LED e cruzam toda a parte traseira. Ponto interessante é que a gente queria muito ver isso em Volkswagen Nivus e Volkswagen T-Cross, por exemplo, mas agora a gente vai ter no Honda HR-V. E aqui no porta-malas, a gente abre aqui, nós temos 354 litros de capacidade. É maior do que o do Jeep Renegade, por exemplo, mas ficou 80 litros menor do que a antiga geração. Eu já vou dar uma dica bem importante para você que quer trocar de carro. Você sabia que existem seminovos certificados? São seminovos certificados pela Carve, que dá um ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados para você levar aquele seminovo para casa sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Acesse agora carve.com.br e garanta já o seu seminovo com um ano de garantia. E é na estrada aqui que a gente vai conhecer melhor o novo Honda HR-V. Lembrando que a gente já vai falar sobre o interior do carro, como ficou, e realmente está bem interessante, então espera um pouquinho aí que eu já vou contar todos os detalhes para vocês. Mas vamos focar agora e falar da experiência de condução. A gente tem aqui, nessa versão, um motor 1.5 aspirado, aquele de 126 cavalos de potência e mais de 15 kg de torque, que é uma medida confortável para você usar no dia a dia. Afinal, esse carro aqui ele vai focar 100% no quesito eficiência, ou seja, vai ter um melhor consumo e ele não vai focar tanto em desempenho. Vai ser mais um SUV para o dia a dia mesmo. Tanto que esse conjunto que a gente está aqui na frente, né? Motor 1.5 aliado ao câmbio automático do tipo CVT, que ajuda também no consumo. Ele é o mesmo que a gente já vê na família City, com o City Hatch e o City Sedan. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre o City Sedan, você pode clicar no card que está aqui em cima, e também sobre o City Hatch, só clicar no outro card que eu deixei aqui em cima, tá bom? E vale lembrar que esse motor, né, 1.5 aspirado junto do câmbio CVT, vai estar presente nas duas versões de entrada, que são as duas mais baratas. Nas duas versões de topo, nós também teremos o motor 1.5, só que o motor turbinado, com mais de 170 cavalos de potência, e aquele mesmo conjunto que a gente já via no HR-V e também no Civic, só que agora ele será flex. Então as duas versões mais caras desse carro serão turbinadas e elas vão competir com Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos de entrada. Então, versões de topo do HR-V contra versões de entrada dos SUVs médios. E as versões de entrada do HR-V vão competir com as versões de topo dos SUVs compactos, Jeep Renegade e etc. Eu falei dos concorrentes que já existem no mercado, mas tem uma grande sacada por trás do Honda HR-V. É que ele já espera por um carro que ainda não existe aqui. Na verdade, ele está prestes a chegar e é o Fiat Fastback, que é o novo SUV da Fiat, que é basicamente um Fiat Pulse alongado com aquela traseira acupesada, e ele vai ser um carro um pouco mais caro que o Fiat Pulse,
nas margens ali entre Jeep Renegade e Jeep Compass em valor. Então a gente pode esperar que esse carro aqui, na verdade, vá bater de frente diretamente com o Fiat Fastback. Isso é muito interessante, porque embora seja um pouco mais sóbrio em relação ao design, o novo HR-V, ele também tem uma queda coupé, ou seja, teremos dois SUVs, na verdade esse aqui é um pouco menos coupé, mas dois SUVs coupés brigando aí basicamente nessa mesma faixa de preço e com soluções de motores um pouco diferentes, mas tentando trazer a mesma lógica, que são versões de entradas mais econômicas e versões de topo mais velozes com melhor desempenho. Isso vai ser uma guerra muito boa, um duelo muito interessante. Falando que a grande sacada dele é o consumo, realmente. A gente tem os dados que estão aqui na tela e com gasolina, principalmente, na estrada, onde ele faz sua melhor marca, ele chega a fazer 13,9 km por litro. É muita coisa, principalmente nessa categoria. E a prova de que realmente ele faz essa quantidade, a gente fez um teste aqui, não tinha como ser urbana, porque a gente estava na estrada, a gente consegue ver os dados dele de consumo justamente no perímetro rodoviário, onde ele fez mais do que promete. Aqui no computador de bordo a gente está marcando 14,2 km por litro. É bastante coisa, ou seja, para quem quer poupar um pouco o bolso e rodar bastante com poucos litros, essa é uma boa sacada e é um carro bem indicado para esse tipo de cliente. A gente falou de consumo, né, que é a grande sacada desse carro, e aproveitar aqui que a gente está na estrada e a gente tem um pouquinho mais de margem de velocidade para saber como é o desempenho. Afinal, a Honda não divulga dados de aceleração e nem de velocidade máxima desse carro. Mas aqui, ó, a gente vai trocar de faixa para a esquerda, a gente pode pisar um pouquinho mais. Olha, o carro sobe bem o giro, como é comum da gente ver nos câmbios do tipo CVT, e ele demora um pouco para reagir e realmente entregar velocidade e um desempenho melhor. Então a gente pode já entender aqui que o foco desse carro é realmente para dentro da cidade, o uso urbano, e não tanto para estrada, para você. Na verdade, para a estrada você pode até se dar bem, dirigindo como a gente está aqui, de uma forma mais controlada e contínua, mas sem grandes acelerações, porque de retomada de velocidade e aceleração em si, ele fica devendo um pouquinho. Mas ele é bem completo quando o assunto é segurança. Ele tem um pacote bem interessante de assistências de condução pelo Honda Sensing, que é de série, então nós temos em todas as versões. Aqui nós temos o controle de cruzeiro adaptativo, com frenagem, então se ele entende que o carro da frente está numa velocidade menor, ele já regula a velocidade para não ter nenhum risco de colisão. Nós temos ainda dois sistemas, né, que controlam e mantêm o carro na faixa. Um é o sistema de evasão de faixa e o outro é o de permanência em faixa. Na prática, um deles sempre vai manter o carro dentro, centralizado na faixa, né, de rodagem, e o outro vai entrar em ação quando a gente invadir o espaço aqui do vizinho, seja para invadir o lado esquerdo ou o lado direito, ele vai acabar fazendo a correção, né? Se ele entender que foi uma ação involuntária, ele vai trazer você de volta centralizado na faixa. E a gente vai começar falando sobre o acabamento interno. Aqui em cima, no painel de instrumentos, tudo é em plástico rígido, em plástico preto. Já aqui nessa parte que cruza o painel de forma horizontal, nós temos uma superfície macia ao toque, meio emborrachada, assim como no painel das portas também, o que é um acabamento até ok para as versões de entrada. A gente já está ligando o carro aqui para mostrar como fica o painel de instrumentos aceso. Ele ficou devendo um pouco por ter esse acabamento, na verdade, por ser analógico e ter apenas uma telinha aqui de TFT de 4,2 polegadas. Mas o ponto positivo é que ele tem um computador de bordo bem completo e mostra todos os dados do carro. E aqui a gente pode ver, está sinalizando que a gente está com as portas abertas, mas a gente pode ter acesso aos níveis de consumo e outros dados, como o próprio controle da multimídia, navegação, entre outros. Quando a gente fala de console central, a gente vê muito o lance da ergonomia. E aqui a gente pode ver um apoia-braço que apoia bem o braço tanto do passageiro quanto do motorista. E também bons porta-objetos aqui para o motorista e para todos os ocupantes carregar um monte de cacarecos. Além disso, bons acionamentos, uma boa altura de acionamento
para o freio de estacionamento eletrônico e até do controle de descida, todos esses itens que vão aqui no console central. Ponto positivo é que aqui a gente tem uma conexão sem fio da central e eu já vou falar sobre ela. Mas o ponto negativo é que nós não temos um carregador por indução, ou seja, vai ter cabo aqui na cabine do mesmo jeito. Agora sim, a gente vai falar aqui da central multimídia. Ela tem 8 polegadas e conecta celulares sem fio. Isso é um ponto bastante positivo. Além disso, ela é bem rapidinha e funciona super bem. O único ponto que eu não gostei é que a interface é meio azulada e parece um pouco antiga. E para evitar que você faça qualquer tipo de barbeiragem, é aqui que nós temos a câmera de ré central e também o Lane Watch, que é aquela câmera que vai do lado direito, que a gente já está acostumado a ver nos Honda City, também tem no Honda HR-V. Os bancos aqui do HR-V são uma parte que eu gosto bastante. Ele é bem acabado, tem costuras contrastantes, além disso apoia bem as costas e as pernas de todos os passageiros. O único problema é que todos os ajustes são manuais. O ar-condicionado é automático e digital e a gente consegue acioná-lo aqui por essa tela que vai bem no console central. Além de gelar super bem, eu tenho uma coisa muito interessante. Os difusores têm 2 tipos de modos, onde um joga diretamente o ar para o condutor e para os passageiros e outro joga para o teto e também para as laterais. E bom, bora lá para trás para a gente ver como é o espaço interno. Vale lembrar que a gente está falando de um SUV que vai ficar ali entre os SUVs compactos e médios. Então o que a gente espera é que o acabamento seja realmente primoroso, assim como o espaço interno. E olha só, mais de um palmo aqui para os joelhos e um bom espaço para a cabeça. Inclusive, o espaço interno aqui desse carro é superior ao do Jeep Compass, por exemplo. E a gente vai pular para o assento central para ver se leva realmente 3 pessoas. Aqui é um pouco mais elevado, então não sobra tanto espaço para a cabeça como nas laterais. Mas uma boa notícia, realmente cabe um pé 40 aqui, ou seja, dá para ir 5 pessoas aqui atrás. Não, pera, são 3 pessoas aqui atrás, 5 no total, né? Mas a grande sacada está nos bancos Magic Seat. A gente perde um pouco em porta-malas, mas ganha nessa praticidade de levar coisas aqui dentro também. A gente pode erguer os bancos, por exemplo, a gente pode tombar os bancos, ou você pode pensar em uma outra configuração, um pouco mais híbrida, para aumentar o espaço. Uma coisa interessante é que, embora o interior do HR-V seja bem parecido com o da família City, o acionamento do banco bipartido é mais simples, aqui dentro, pelo banco. Diferente do sedã, por exemplo, que é lá no porta-malas. E para fechar com chave de ouro aqui, os itens de conveniência, nós temos saída de ar-condicionado para a segunda fileira de bancos e 2 portas USB para carga lenta. Qual é a dele no mercado? Bom, esse carro aqui vai brigar em 2 mundos diferentes, na verdade um pouco parecidos. As versões de entrada, com motor 1.5 aspirados, vão brigar com Renegade, Creta, Kicks, T-Cross, de versões de topo. Já as versões turbinadas desse carro já vão brigar com Corolla Cross, Jeep Compass e Volkswagen Taos de entrada, por exemplo. Mas não só isso, esse cara aqui quer ocupar o espaço que vai ser do Fiat Fastback, que deve brigar nessa faixa de preço também. E aí, com preços entre 140 mil reais e 185 mil, será que esse cara aqui vai fazer sucesso no nosso mercado? Não esquece de deixar a opinião de vocês aqui nos comentários. E não se esquecem, para ver mais vídeos como esse aqui, é só clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. Deixei 2 vídeos bem legais aqui para vocês assistirem em todas as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem. It sound right, boy.